Oi gente, meu nome é Sandriane Santos. Estamos em 2016 e eu gostaria de compartilhar um sonho com vocês. Esse sonho que eu tive ele no meio de 2014. E nesse dia eu estava em casa vendo televisão, sendo deitada no sofá. Nisso, eu vendo televisão, veio uma palavra na minha mente: se prepare à igreja. E eu vendo televisão, achei estranho aquilo. Meu pensamento estava distante daquilo, estava pensando em outras coisas, estava assistindo um programa que eu não me lembro qual que era. E veio essa palavra: se prepare à igreja. E eu fiquei encabulada com aquilo. E eu desliguei a televisão, fiquei no sofá pensando: se prepare à igreja. Eu perguntando assim: Senhor, por que essa palavra na minha cabeça? Se prepare à igreja. Aí peguei o caderno e escrevi: se prepare à igreja. E eu: Senhor, por quê? Nisso ficou naquilo mesmo, escrito no caderno: se prepare à igreja. Aí nisso chegou a noite, me arrumei, fui para a igreja, tá? Eu me lembro que nesse dia o culto foi muito bom, eu tinha gostado muito. Foi um culto muito bom, muito abençoado. Aí eu voltei para casa, me preparei, fui dormir. Tentar dormir, né? Passei a noite toda virando pra lá e pra cá e nada do sono vinha. Eu achei aquilo tudo muito estranho também. Isso foi a noite toda, virando pra lá e pra cá e nada do sono vinha. E eu me lembro que já de madrugada, né? Eu vi que eu não tava conseguindo dormir, e tava amanhecendo o dia já. Eu olhei assim pra fora pela janela e tava clareando já. E eu voltei a deitar de novo e nisso eu consegui pegar um sono. E nesse pouco tempo que eu consegui pegar no sono, eu tive um sonho. E esse sonho foi assim: dizia que eu estava numa casa, né? Que não era a casa onde eu estava morando, porque nessa época que eu tive o sonho, eu estava morando no Rio de Janeiro. E nesse sonho, eu estava numa casa aqui no Pará, onde eu tô hoje, né? Aqui em Tupiranga, Pará, aonde eu tô morando hoje. E nesse sonho dizia que a casa estava suja, e tinha um monte de louça para lavar, e eu estava estressada com aquela bagunça. E nisso chegavam as duas filhas do pastor da minha igreja e eu perguntava para elas assim: Sara, vocês querem cachorro quente? Quer que eu faça cachorro quente para vocês ou brigadeiro? E elas falavam assim: eu quero, eu aceito. E eu falava assim: então vocês vão lá e depois vocês voltam, que eu vou arrumar aqui, vou lavar aqui a louça que tá tudo sujo, aí vocês vêm daqui a pouco. Aí nisso, elas foram pra casa delas e eu fiquei dentro de casa e acabei não fazendo nada. Aí com pouco elas voltam de novo e perguntam: cadê, Sandrina? E eu falei assim: não fiz nada, não tive tempo, tá tudo bagunçado ainda, desculpa aí. E nisso eu tava ouvindo uma música lá do mundo, que eu não me lembro bem qual que era, mas sei que era a música do mundo. E elas perguntavam: Sandrina, tu tá ouvindo isso? Essa música do mundo? Eu falava assim: não, você tá tocando aí, mas eu não tô ouvindo não, eu não tô nem entendendo o que elas estão falando aí, só tá tocando, mas eu não tô ouvindo não, né? Eu tô ouvindo não. Aí nisso o sonho já pula pra outra parte, que eu tava nessa casa, mas que eu tava fazendo uma festa, eu tinha feito muita comida e tal. E era uma casa parecida com a casa da minha tia Cleonice aqui no Pará. E dizia que eu tinha feito muita coisa, eu tinha chamado umas amigas minhas e tal, e elas vieram fazer essa comemoração e tal. E nesse sonho eu via que elas iam embora. E eu ia assim na rua assim e via só as costas delas assim virada pra mim, indo embora, em distante assim na rua. E eu ficava triste: poxa, mãe, fiz tudo isso pra elas virem aqui na minha casa e elas foram embora, me deram as costas. E minha mãe falava assim: não, minha filha, deixa isso pra lá, vamos. Aí nisso minha mãe me falava assim: vamos lá em casa buscar teu livro do INSS pra tu estudar um pouco mais, que a prova tá chegando aí e tu tem que se preparar. E nisso ia eu e ela pelo caminho. Em determinado momento assim no caminho, eu vi uma igreja assim, eu tava do lado da rua e do outro lado assim, mais distante, eu vi uma igreja. E do lado da igreja tinha um monte de poste, um monte de poste elétrico. E dizia que nessa igreja tinha muita gente, que a gente ouvia de dentro da igreja, e a gente ouvia o seguinte: 1, 2, 3. E logo quando eles falavam 3, esses postes eles explodiam, saiu um monte de fogo, um monte de faísca
Que nem como quando acontece o ponto-circuito, que aqueles postes se explodem, sai aquele monte de bola de fogo. E a gente só ouvindo aquilo. A gente escutava lá de fora. 1, 2, 3, aquele povo falando isso. 1, 2, 3. E toda hora, na hora do 3, aqueles postes lá explodia. E eu falava assim, mãe, eu ficava encabulada com aquele povo lá dentro falando aquilo e aqueles postes explodindo. Toda vez quando eles falavam 3. E... deixa eu me lembrar, porque tem muito tempo já. Aí nisso, eles falavam 1, 2 e 3, aqueles postes explodiam. Aí eu falava, mãe, esse povo aí vai morrer tudo queimado se eles continuarem falando isso. Aí tal, a gente pegou e começou a andar de novo, seguiu o caminho. E tinha um poste de um lado e de outro. E a gente ia andando e escutando aquele povo falando ainda. 1, 2, 3. Na hora do 3, a gente passando por debaixo daquele poste lá. Um dos fios se envolvia na minha mãe e levantava ela assim pro alto. E ela começava a pegar fogo tal, se queimar toda e cair no chão. Nisso ela já se levantava toda queimada, com o cabelo todo queimado. E eu vi aquilo, né, aquela roupa dela toda queimada, o cabelo dela todo queimado. E ela já saía gritando que nem uma louca, falando coisa assim sem nexo, falando coisa assim que nem doido mesmo. Nisso eu começava a correr com ela assim do lado dela, a gente correndo pelo caminho e escutando, né, aquele povo falando. E nisso eu já via que a gente já estava sendo perseguido. Tinha umas coisas assim vindo atrás da gente, que eu tava tão apavorada que eu não conseguia olhar para trás, só ouvia aquele barulho. Umas coisas feias vindo atrás da gente, só que eu não vi o que era, porque eu não tinha coragem de olhar para trás. E a gente correndo, e aquela coisa vindo atrás da gente. E eu não conseguia olhar para trás para ver o que era. Nisso, eu já olhava assim pro lado de uma rua, que é uma rua que é lá do Rio de Janeiro. Eu vi assim um gigante bem grande, todo de fogo, com espada de fogo na mão, vindo, caminhando assim, que nem gigante mesmo, quando tá andando. Mas aquele gigante todo de fogo, com uma espada grande de fogo na mão. E a gente continuava correndo. E aquele negócio lá atrás da gente, lá com aquele barulho. E aquele barulho ficava na mente da gente. Só o barulho deixava a gente atordoada, só de medo. E não conseguia nem olhar para trás. Tão medo que eu tava. E em determinado momento, eu já estava aqui numa parte aqui da minha cidade. Que eu ficava assim... deixa eu me lembrar muito bem. Uma parte aqui que é um pouco alta. E eu olhava assim para baixo e tava tudo escuro. E eu vi aquele buraco se abrindo. E tinha um monte de coisa saindo do buraco, assim, tudo em brasa. Dizia que era gafanhoto, um bicho lá, que eu só escutava ele saindo voando, aquele barulho, assim, aquela revoada saindo. E eles estavam fazendo um barulho, assim, diziam que eles estavam felizes, porque eles estavam saindo daquele buraco lá. E diziam que eles iam causar grande dor aqui, onde a gente está, ia perseguir os homens e tal. Nisso eu vi aquilo, eu ficava atordoada, com medo. E a gente continuando correndo e via na minha mente que a gente já estava na contagem regressiva, que era para a igreja se preparar. Que a gente já estava na contagem regressiva. E eu querendo acordar, e eu pedia assim, eu quero acordar. E nisso eu correndo, eu vi um telão assim se abrindo e eu vi uma reportagem assim no jornal, né, que dizia que iam cair um monte de bola de fogo aqui na Terra. E eu vi que era tipo um meteorito que ia cair aqui na Terra, um monte. Nisso, parece, no meu sonho eu entendia que essas coisas iam acontecer quando passasse essa reportagem, né?